A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, né? Desejo a você a graça e a paz do Senhor, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Estou há alguns dias aí sem postar, né? Mas estamos aqui para a glória de Deus, né? E desejo que você possa ajudar o canal, né? Se inscrevendo, compartilhando, para algum amigo, para algum irmão. Esse canal é para nossa edificação, para a nossa comunhão, então compartilhe, dê o like, comente, né, ideias ou temas que podemos estar trabalhando aqui no canal. Mas hoje iremos meditar no texto de João, capítulo de número 3, Evangelho de João, capítulo de número 3, né? É um texto, um capítulo bem conhecido e que Jesus nos ensina coisas essenciais, né, espirituais e maravilhas do seu reino. João capítulo 3, versículo do 1, nós vamos ler do 1 até o 21, que aí tem a passagem mais conhecida na Bíblia, talvez depois de Salmos, capítulo de número 23, né? Temos João 3,16. Provavelmente você conhece esse texto, e é um texto muito interessante que representa o Evangelho. É um texto que meio que resume o que é o Evangelho do Senhor, né? Jesus ele vinha ensinando sobre os mistérios do reino ao longo dos evangelhos, né? E o Evangelho de João não é diferente. Capítulo antes, no versículo 2, né? Jesus purificou o templo, muitos creram em Jesus, estando ele em Jerusalém, versículo 23 do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de alguém que lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E é interessante a relação do Senhor Jesus com a sua natureza divina, a natureza humana, né? Sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus, a famosa união hipostática, né? E então, antes do capítulo 3, né, esses são os acontecimentos que estavam ocorrendo com Jesus ali em Jerusalém. E é então que no versículo 1 diz assim, né, acompanha aí comigo, João capítulo 3, a partir do versículo 1. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então a primeira coisa que podemos refletir nesse capítulo, o início do capítulo, né? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, um professor, né, ali do Sinédrio, e sabia sobre a lei, sobre a Torá, sobre os mandamentos de Moisés. Mas é aquela coisa, né, irmãos? O povo de Israel pecava na essência do mandamento. Claro que no mandamento em si também, né? E todos nós, porque a lei, ela é impossível o homem cumprir a lei completamente, perfeitamente, né? Mas os fariseus, eles tinham algo, uma característica entre eles, de que eles conheciam o princípio da lei, do mandamento, né? Por exemplo, os não adulterarás. Mas provavelmente eles desejavam as mulheres na sua mente. E é por isso que Jesus ensinou, né? Olha, se você olhar com o seu pensamento e desejar uma mulher, você já cometeu adultério. Então, provavelmente, os fariseus já cometiam esse pecado dessa forma, né? Eles tinham o entendimento do princípio do mandamento, né? Aquilo que Moisés passou para eles: olha, não adulterarás. Eles, tudo bem, não vamos cometer o ato de adultério, né? O ato físico, mas pelo pensamento, provavelmente eles já cometiam adultério, e aí Jesus veio e corrigiu isso, né? E é interessante, uma coisa de Nicodemos é que ele reconhecia quem Jesus era, de certa forma, né? Ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus, por causa que ele viu os sinais e prodígios que Jesus estava fazendo. E então ele disse: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Olha que interessante, né? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos, apesar de toda a sua religiosidade, ele olhava para Jesus e pensava: esse homem veio da parte de Deus. Porque o que ele faz, somente quem está com o Pai, quem está com Deus, pode fazer, essas obras miraculosas, esses milagres. E Nicodemos reconhecia isso.
mas não reconhecia o principal, né, o interior, o espiritual. No intelecto de Nicodemos olhava para Jesus e pensava, esse homem é de Deus, mas faltava algo a mais para Nicodemos realmente reconhecer quem Jesus é, quem ele era. Então, Jesus vai falar isso a Nicodemos ao decorrer desse capítulo, né? Versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus começa com sua primeira repreensão. Irmãos, algumas pessoas querem tirar a natureza divina de Jesus, quando Jesus estava em forma humana, né? Mas Jesus já conhecia a intenção do coração de Nicodemos, senão Jesus não tinha dito isso. Jesus já sabia qual eram as intenções de Nicodemos. Jesus já sabia qual era o sentimento que havia no coração de Nicodemos, a sua onisciência, né? E ele vendo o que Nicodemos estava falando, ele ouviu Nicodemos disse, olha, Rabi, mestre, você vem da parte de Deus. E Jesus deve ter pensado, de Nicodemos, mas falta algo em você. É preciso nascer de novo, né? E ele disse, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí entra uma questão, um versículo bem até engraçado, né, de Nicodemos, se questionando, porque no começo ele não entendeu o que Jesus estava querendo dizer, e ele diz assim, né, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então, Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava pensando como algo físico. Como que eu vou voltar, né, o ventre da minha mãe nascer de novo? Que conversa é essa? Talvez até um pouco irônico da parte de Nicodemos, né? Mas Jesus continua, versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus continua alertando Nicodemos, olha, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Então, mais uma advertência de Jesus, né? Para aquele homem que era um homem religioso, um homem que conhecia a Torá, conhecia a palavra de Deus, mas que precisava de uma mudança interior, uma verdadeira conversão, pelo que chamamos, né? É o que hoje conhecemos como conversão, uma mudança, uma metanoia, né? Não só exterior, né, na forma de viver, mas interiormente precisava de uma mudança, um nascer de novo, né? E Jesus continua dizendo, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus estava relacionando o Espírito Santo com o vento. O que Jesus estava querendo dizer? Que o Espírito Santo, ele toca, ele fala, ele vem, a gente não sabe como, mas a gente sente. O Espírito Santo, ele fala com o povo, né, com nós e com até os descrentes a qualquer momento. E Jesus estava fazendo analogia desse momento que ele estava tendo com Nicodemos, de conversa, de algo, uma conversa assim divina, uma conversa rica sobre a salvação da alma de Nicodemos com o Espírito Santo, né? E ele continua dizendo no versículo 9, na verdade Nicodemos diz, né? Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. E é interessante que no versículo 12, Jesus diz assim, se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava fazendo Nicodemos refletir. Você vê todos os meus ensinamentos, minhas palavras, mas mesmo assim você não crê. Você apenas crê que eu venho da parte de Deus, mas você não crê no que eu falo de quem eu sou, o que eu vim fazer. Então Jesus estava alertando Nicodemos em relação a isso. Versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele de que lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que incrível. Jesus está falando de um ocorrido no Antigo Testamento, em que o povo de Israel estava doente, e Deus falou por meio de Moisés, olha, faça uma estátua de uma serpente, para que todo aquele que olhar para a serpente seja curado. E Jesus está fazendo essa analogia com ele na cruz, né? Sendo pendurado na cruz, de que todo aquele que olhar para a cruz, todo aquele que crer, confiar
nesse sacrifício, nessa obra, será salvo, será curado. Jesus estava fazendo essa analogia com um acontecimento lá com o povo de Israel, pelo que aconteceria com ele. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Continua dizendo, e aí vamos para o texto mais conhecido, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então Jesus ele conclui essa parte do texto, do capítulo, nos garantindo de que todo aquele que crê, todo aquele que nascer de novo, da água e do Espírito, todo aquele que nascer de novo, todo aquele que crê, olhar para a cruz, tem a vida eterna. Então era uma garantia. Foi algo garantido pelo Senhor. Ele não disse terá ou talvez tenha, mas ele disse tem. E hoje podemos ter a certeza e a garantia de que estamos salvos no Senhor. Não pelo que não pelo que eu fiz, não pelo que você fez, mas pelo que Ele fez. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.